Por muitas vezes tentei, mas só fracassei. Por muito tempo lutei, não tenho mais forças pra continuar. Parece que é o fim, mas ouço a ordem de Deus para mim, dizendo: tente outra vez, sob a minha palavra, mude a história, não desista agora, mas tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez. O passado não pode matar a esperança, eu mesmo garanto a tua vitória, mas tente outra vez. Boa noite, Igreja do Senhor. É muito bom saber que essa promessa do nosso Senhor Jesus Cristo permanece viva e permanecerá viva eternamente. Amém? Jesus falou para mim que sobre vocês as portas do inferno não prevaleceriam. Muito prazer, eu sou o Pedro. Eu vivi grandes momentos ao lado do Mestre. Muitos momentos. Eu vi Ele realizando grandes obras, grandes milagres. Viver ao lado de Cristo, quando Ele esteve aqui na terra, caminhou entre nós, fez muita diferença na minha vida. Depois que eu me reconciliei com Cristo, que Ele me pediu, que Ele ordenou que eu cuidasse dos seus cordeirinhos, que eu apacentasse as suas ovelhas, eu nunca mais fui o mesmo, nunca mais. Eu me tornei o primeiro líder da igreja. Já no meu primeiro discurso, 3.000 almas se converteram ao Senhor. E nas minhas parábolas, nas minhas cartas, eu falei o quão importante é para o cristão viver a doutrina cristã, viver em santidade e principalmente observar as falsas doutrinas. Mas não é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Embora eu tenha passado muito tempo caminhado junto ao lado do Mestre, eu gostaria de contar uma passagem sobre o período em que eu não estive caminhando ao lado dele. Quando Maria Madalena chegou correndo e falou que o corpo dele não estava mais lá, João e eu saímos em disparada e fomos até o sepulcro. João, claro, era mais jovem, ele chegou primeiro que eu e ficou aguardando ali na porta. Eu cheguei logo em seguida e entrei. E quando entrei, eu vi só pano, tudo revirado. Aquele que cobria a cabeça dele estava ali do lado. Na hora nós não entendemos. Na hora a gente realmente não entendeu que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E nós voltamos para onde nós estávamos. E ali ficamos com medo, acuados, sem saber o que ia acontecer. Temerosos, mas nesse momento, quem aparece entre nós, ele nem usou a porta, ele atravessou a parede. Quando nós vimos, ele já estava entre nós. Jesus Cristo estava entre nós, vivo, ressurreto. As pessoas foram para cima dele, alegres, regozijantes, e Jesus começou ali a mostrar as suas chagas, as marcas nas suas mãos, e todos pegavam nele. Mas eu não tive coragem de me aproximar dele. Essa foi a primeira vez que ele apareceu para nós. Na segunda vez foi aquele episódio em que ele mostra as suas chagas ali para Tomé. Eu realmente estava muito triste. O profeta havia falado que o pastor seria preso e que as suas ovelhas ficariam dispersas. Estava profetizado. Jesus falou que eu negaria também. Mesmo sendo assim, eu não me conformava com isso. Nós éramos amigos íntimos. Nós vivemos 3 lindos anos juntos. Eu estava sempre ao lado do Mestre.
Eu olhava nos olhos dele e o que eu via era doçura, era amor, era compaixão. A sua voz suave, linda, como uma chuva fina que cai no telhado, que acalmava qualquer coração. Eu me sentia triste, embora ele estivesse ali, vivo, ressurreto. Eu estava triste, porque eu o neguei. Eu que caminhei ao lado dele tanto tempo. Eu estava com ele quando ele acalmou a tempestade. Eu estava com ele no Monte Tabor, no momento da transfiguração. Eu estava com ele no Getsêmani, quando os soldados o levaram. Eu tinha prometido que por ele eu morreria, mas quando Cristo falou, Pedro, abaixa essa espada, eu fiquei confuso. Eu não soube o que fazer. Aquele Jesus Cristo que sempre falou de Deus, falou da vida eterna, simplesmente se calou, não se defendeu. Isso me deixou muito confuso. Por gentileza, não me julguem. Eu sou humano como vocês. Muita coisa passou pela minha cabeça, mas a verdade é que eu realmente senti medo. Eu tive medo. Até Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. Jesus podia ter falado que ele era a verdade, o caminho e a vida, e ter acabado com aquela história, mas ele não fez. Por isso, naquela noite eu o neguei 3 vezes. Sem saber mais o que fazer, eu falei, eu vou pescar. E alguns dos discípulos me acompanharam, os 2 filhos de Zebedeu, também Tomé foi, mais 2 discípulos. E mais uma vez, naquela noite, nós entramos ali no mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. E naquela noite nós não pescamos absolutamente nada. E quando já estava amanhecendo, nós estávamos ali no mar, todos desanimados, todos com o mesmo sentimento. O que será de nós a partir de agora? Eis que nós avistamos lá na praia um homem de pé. E aquele homem nos cumprimentou. Boa noite, bom dia. E nós respondemos, bom dia. Tem algum peixe aí? Nós falamos, não, infelizmente não. Então lance a rede do lado direito. E nós o fizemos. Quando João sentiu que aquela rede já veio pesada, ele falou, Pedro, é o Senhor. Eu não pensei 2 vezes. Eu coloquei a minha roupa e pulei naquele mar e fui ao encontro dele. Eram 200 côvados, aproximadamente 90 metros, mas foram os 90 metros mais difíceis da minha vida, porque ali muita coisa passou pela minha cabeça. Muita coisa realmente passou pela minha cabeça. O que será que ele falaria para mim? Ele que já havia me chamado a atenção várias vezes, por conta da minha facilidade de me antecipar às coisas. Ele sempre me chamava a atenção. Será que ele ia colocar o dedo no meu rosto e falar, Pedro, você me negou. Eu confiei em você, Pedro, e na hora que eu mais precisei de você, Pedro, você me deixou lá. Você sabia que eu era inocente, Pedro. Você sabia, Pedro, que eu não tinha pecado, não havia culpa sobre mim, Pedro. E mesmo assim, Pedro, você me deixou ali, sofrendo, sendo zombado. Você me deixou lá, Pedro. Será que Cristo ia falar isso para mim? Mesmo assim eu precisava tirar essa história limpa. E quando eu cheguei lá, Jesus estava ali com uma fogueira acesa e um peixe assando. Eu falei, provavelmente agora ele vai falar de mais um sermão. E aquele peixe simboliza as pessoas que negam a Jesus e o fim delas é queimar no fogo. Mas mesmo assim eu continuei e fui até ele. E o que eu vi? Jesus com aquele mesmo olhar, o mesmo olhar, doce, calmo, sereno, tranquilo, de amor, com aquela voz doce, a voz mais doce que já existiu, o coração mais puro que já existiu. Ele falou para mim,
traga uns peixes, vamos assar alguns peixes. E eu corri lá e busquei alguns peixes. E quando voltei, nós sentamos ali ao lado dele. E a gente ficou desconfiado. Sabíamos que era ele, mas ficamos assim receosos de perguntar. Mas naquele momento Jesus se voltou para mim. Eu ainda não tinha conseguido olhá-lo nos olhos. Mas naquele momento, Jesus, ele levantou a minha cabeça, segurou no meu queixo e falou: Pedro, sou eu, Pedro. Eu sou o Cristo, Pedro, o mesmo, eu não mudei. Pedro, lance a rede, Pedro. Há esperança, não permita, Pedro, que o que passou destrua a sua história. Eu tenho plano para você, Pedro. Eu sou o Senhor, eu sou o Cristo, vivo, ressurreto, Pedro. Pedro, apacente as minhas ovelhas. E naquele momento, eu tive a certeza que eu estava de frente daquele que é capaz de fazer novas todas as coisas. Porque naquele momento eu me senti acolhido, amado. E aquele Cristo que fez aquilo na minha vida, que me acolheu naquela manhã, e que me amou, e que me libertou daquele peso, também te convida nessa noite. Ele quer te libertar. Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Amém? Por muitas vezes lutei, mas só fracassei. Por muito tempo lutei, não tenho mais forças pra continuar. Parece que é o fim, mas ouço a ordem de Deus para mim, dizendo: tente outra vez, tente outra vez. Sobre a minha palavra, mude a história. Não desista agora, mas tente outra vez. Tente outra vez, tente outra vez. O passado não pode matar a esperança. Eu mesmo garanto a tua vitória, mas tente outra vez, tente outra vez. Não desista, levante a cabeça, tente outra vez. Eu te sustento, te fortaleço, tente outra vez. Diz a palavra, lance a rede e sem dúvida, tente outra vez. Tente outra vez.